Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Você sabe o que é sharenting? Esse termo em inglês está cada vez mais comum no mundo da internet. Ele é uma soma das palavras em inglês para pais, que é parents, e compartilhamento, sharing. Ou seja, está em curso um fenômeno de superexposição das crianças na internet, muitas vezes até mesmo antes de nascer. No último episódio da série sobre as implicações do mundo digital na infância, nós vamos tratar da proteção de dados, da privacidade e da segurança das crianças nas redes sociais. Quem dá as dicas é a Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa da Câmara. Olá, Beth, bem-vinda para essa terceira e última parte dessa série muito legal. Olá, Cláudio, e também ouvintes e espectadores. E muito feliz com esse encontro que está acontecendo em Alagoas, que tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar hoje. Sharenting, um tema super importante, e as mulheres, sobretudo, estão encarregadas, Cláudio, de discutir como o dever de proteger as crianças, o dever de cuidado, não só em casa, mas também nas redes de computador. A gente sabe que as mulheres são, na maior parte dos casos, são arrimos de família, elas estão encarregadas de toda a família. Então, é muito importante que a gente conscientize, através da comunicação, essa responsabilidade. E eu vou começar, Cláudio, com uma metáfora. Você, por exemplo, Cláudio, pegaria o seu álbumzinho de família, né, onde tem você criança ou todos os seus parentes ainda quando na infância, e sairia mostrando para qualquer pessoa na rua, tipo assim, ei, olha aí, olha meu álbumzinho? De jeito nenhum. Então, é mais ou menos isso que a gente faz na internet, sem saber. O sharenting, ele mostra o que você está colocando sem ter ideia de que a internet ela é um mundo muito maior do que está ali na sua telinha que você pode alcançar. Então, a rede é, em primeiro lugar, global, cabe lembrar isso. Em segundo lugar, existem vários criminosos que se utilizam dela para capturar imagens de todos os tipos, inclusive de crianças, para alimentar a prostituição, a pedofilia, o abuso sexual e a exploração infanto-juvenil na rede mundial de computadores. E a gente começa o programa com esse tom um pouco alarmista, lembrando que está vindo aí também o deepfake, a manipulação de imagens por inteligência artificial, o uso de algoritmos que faz com que uma imagem, uma foto, Cláudio, de uma simples criança possa ser manipulada até ela adquirir uma vida adulta, a partir realmente dessas facilidades de computador. E tudo isso é muito perigoso. Para discutir todos esses assuntos, eu fui ouvir uma verdadeira perita no assunto, que é a doutora Fabiane Borges. Ela é advogada, especialista em proteção de dados, e ela também criou um blog super importante que trata de autismo. Ela tem um filho autista e ela então milita na rede do outro lado, colocando a discussão do autismo, usando o próprio filho, mas de uma maneira de conscientizar as pessoas. O que mais intriga na superexposição de crianças por pais, sobretudo pais e mães, na internet, desde a mais tenra infância, é realmente a falta de esclarecimento. Muita gente não tem a menor noção de como esse hábito tão inocente pode ser nocivo. Vamos ouvi-la. Temos visto cada vez mais adolescentes e jovens adultos já do mundo digital, que já nasceram digitalmente, queixando-se bastante dessa pegada digital que os pais deixaram deles, porque isso é inapagável, digamos assim, né? Tudo que você coloca ali na internet, você vai ter muita dificuldade para apagar, porque se, né, prolifera de modo muito rápido. E entram questões ligadas à privacidade desse indivíduo, dessa criança e desse adolescente, que muitas vezes não tem como expressá-lo, por conta da responsabilidade ser dos pais, né? O pai e a mãe geralmente pensam que eles decidem ali a vida dos filhos e tomam essa atitude. Mas isso tem consequências jurídicas muito grandes, né? A gente precisa pensar nisso como uma forma de educar esses pais analógicos, pensarem em qual tipo de prejuízo que eles estão fazendo ao praticarem o sharing, a fazerem essa superexposição. Visto cada vez mais, principalmente celebridades e pessoas famosas,
já criar ali o Instagram ou a conta da rede social quando descobre que está grávida. Então, você tem imagens do bebê desde o seu nascimento, até às vezes na vida intrauterina, até algo que você está ali alimentando algoritmos que têm uma capacidade gigantesca de predictibilidade, né? De fazer aquela imagem daquela criança até como ela ficará na sua velhice. Beth, recentemente a grande mídia trouxe uma história de um casal que participou do Big Brother Brasil e que revelou que a filha de 7 anos já estava sofrendo ataques na internet. Por outro lado, a gente sabe que a rede mundial de computadores ela é usada para compartilhar informação, educar, também como entretenimento. Como é que a gente consegue equilibrar, utilizar os benefícios da sociedade conectada e evitar esses riscos? Em primeiro lugar, Cláudio, eu acho que precisa de bom senso, né? É importante a gente regular que tipo de imagem a gente está colocando e a gente quer ser bem didático nesse programa. Por exemplo, eu estava ouvindo o Direito Digital com a Ana Frazão e Kate Mulholland e elas informam sobre Sharenting o seguinte: não poste imagens de crianças sozinhas, não poste imagens de crianças com corpos expostos, de criancinhas nuas. Quer dizer, isso não é legal, isso alimenta toda uma indústria que pode simplesmente ter resultados bastante ruins para a família. Outra questão também: crianças com situações engraçadinhas, supostamente bizarras, isso também pode alimentar a indústria de memes. E dá muito trabalho para remover, como colocou a doutora Fabiana. Tem muitas coisas que são simplesmente inapagáveis. É preciso entender que internet é para sempre. E também que nem todo mundo que está na internet é o seu amiguinho virtual. O mau uso dessa internet, ela é global, Cláudio. Olha só, a gente não está falando só de fake news e a gente também está falando de uma ponta do iceberg. Não dá para saber exatamente qual é o alcance desse tipo de comportamento. Mas eu trago aqui sempre a questão da legislação. O que nós temos hoje é suficiente para coibir, né, esses crimes, para poder regular, para poder defender a família, para poder orientar as pessoas? Obviamente que é. Nós temos a Constituição Federal falando do direito de desenvolvimento de personalidade. Isso protege, sim, a infância e os adolescentes. Nós temos o ECA dizendo que crianças e adolescentes têm direito, sim, reforça a garantia da participação cívica delas, direito de autonomia, direito de personalidade, como eu coloquei, o direito à identidade. Olha só, os artigos 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem, por exemplo, o direito à imagem, à integridade, à autonomia, além de estabelecer que as crianças é dever de todos que as crianças não sejam expostas a tratamentos desumano, violento, aterrorizante e vexatório e constrangedor, como muitas vezes a gente vê na própria internet. A advogada Fabiane Borges lembra que os dados postados na rede, eles são sim utilizados comercialmente, inclusive para a prática de crimes e sempre com esse viés de que alguém está lucrando com este conteúdo, inclusive as próprias plataformas digitais. Vamos ouvi-la. Essas informações podem ser utilizadas para o bem, como, por exemplo, políticas públicas, mas podem ser utilizadas para influenciar consumo, podem ser influenciadas para a venda mesmo ali daquela imagem em redes de pedofilia e pornografia infantil, em tráfico de pessoas, tráfico sexual, com finalidade sexual, inclusive, das pessoas. Enfim, há uma série de usos possíveis desses cruzamentos de dados que permitem algum tipo de vantagem econômica, financeira, algum tipo de engodo do próprio adolescente, da própria criança, algum tipo de cometimento, né, de crime nesse sentido, mas esses dados são muito valiosos, né, a imagem é muito valiosa. Recentemente, acho que 15 dias atrás, a grande mídia noticiou como as imagens de crianças estavam sendo utilizadas devidamente na Europa. Foi fruto de uma pesquisa, inclusive do braço da ONU ligado à criança e adolescente, né, um braço ali de proteção e de direitos da criança e do adolescente,
e eles identificaram que essas imagens não tinham o consentimento dos pais para estarem sendo utilizados para fins de propaganda, de publicidade, né, nos países europeus. Beth, mas aqui no Brasil a gente não tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que cria uma regra especial para esse uso de dados de menores na internet? Exatamente, Cláudio. A Lei de Proteção de Dados, ela endossa tudo que está na Constituição Federal e ela também traz no seu artigo 14 que os dados das crianças e dos adolescentes só podem ser tratados, utilizados com consentimento dos pais, mas não é o que ocorre na prática. Por uma falha das plataformas digitais, nós estamos falando redes sociais, essas que a gente usa frequentemente, não é exigido nenhum tipo de verificação das contas criadas e acaba que as próprias crianças usam as redes sociais, criam as suas contas e na hora de abrir esse perfil, elas informam uma data de nascimento muito além do que é verdade. As empresas deveriam sim, né, controlar. Existem inúmeros mecanismos, não apenas para combater os crimes ligados a abuso sexual, abuso e violência de crianças e menores, e também há formas de controlar as crianças que acessam as redes, né? A partir, por exemplo, de verificação das contas, de autenticação de todas as contas, o que na verdade deveria ser uma praxe na internet, né? Nós deveríamos ter todas as contas certificadas, verificadas, como nós temos, por exemplo, nas telecomunicações, em que praticamente todos os chips estão identificados, você tem que mandar ali o seu documento, o seu registro e comprovar que você é uma pessoa real. Se tivéssemos isso, a quantidade de crimes, inclusive usando o sharing, usando as imagens que estão na rede de crianças, seria infinitamente menor, seria uma boa forma de combater isso. Lembrando que a Constituição proíbe, sim, o anonimato. Então, assim, não falta arcabouço legal, falta realmente implementação de todas essas medidas que estão na prática. Nesse podcast Direito Digital, uma estatística que foi dada é de que alguns pais, Cláudio, chegam a compartilhar quase 200 imagens de crianças por ano dos seus filhos. Então, é isso que acontece, a responsabilidade diante dessa omissão das plataformas digitais e da falta de regulamentação até o momento da responsabilidade dessas plataformas, acaba jogando toda o peso do controle dessa situação para os pais. Conforme lembra a doutora Fabiana Borges, né, a pergunta que eu fiz a ela é: os pais deveriam, então, diante desse cenário que a gente está traçando aqui, simplesmente parar de postar, de compartilhar sua vida com amigos na rede social? Vamos ouvi-la. Eu não recomendaria isso, de um modo geral, que a gente não tem como barrar a inovação, nem tem como barrar que essas crianças tenham acesso a essas redes sociais. Por exemplo, para muitas crianças autistas, é uma forma mais fácil de interagir, né, através da tecnologia do que pessoalmente. Então, o que eu recomendo é fiscalizem, né? Existem filtros possíveis de serem colocados, né? Contas podem ser marcadas como privadas, monitorem, né? O celular do seu filho não pode ser utilizado de maneira solta, aleatória, como se ele tivesse um poder sobre ele mesmo. Ele precisa ter uma fiscalização. E poste fotos ali que você tenha como restringir a um grupo de pessoas ou a sua conta privada, manter a conta do seu filho também ali privada, né? Se não tiver jeito, se for um menino mais ativo, né? Hoje tem meninos já trabalhando com isso, o ideal realmente é você fazer uma fiscalização ali a cada 3, 4 dias, olhar o celular, olhar as redes sociais do filho para ver o que está acontecendo. É trabalho dos pais também. Beth, as pesquisas mostram que o crime não escolhe as suas vítimas e os mais vulneráveis acabam ficando mais expostos. Nessa série, você discutiu aqui conosco proibição de publicidade para crianças, os cuidados em tirar o celular da sala de aula para diminuir a ansiedade das crianças e, agora, o combate ao sharing e à superexposição de crianças na internet. Cláudio, é sempre importante, eu acho que esse é um dos temas mais importantes que o Papo de Futuro trouxe nesse estúdio, realmente o impacto das redes sociais na infância, no desenvolvimento dessa nova geração
né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Eu queria lembrar que tem vários projetos tratando desse assunto no Congresso Nacional. Eu citaria, por exemplo, o projeto da deputada Lídice da Mata, que é o 4776 de 2023, e ele permite que as crianças, a partir dos 16 anos de idade, possam pedir a remoção de todo o conteúdo que foi postado durante a vida delas da internet. Esse é um projeto que está aí na fila para votação, é um bom ponto de partida para a discussão. É preciso sim a gente botar a bandeira amarela para esse assunto, para as crianças, para que as crianças não sejam usadas, inclusive por seus pais, né, para angariar dinheiro. A criança não pode ser uma mercadoria, nem pode ser um modo de ganhar a vida por ninguém, né? A gente não pode também, por outro lado, como diz a professora, a doutora Fabiane, né, jogar o bebê fora junto com a banheira, com a água suja. Não é isso. Não é a gente tirar toda a internet e limitar completamente a sociabilidade, a comunicação, o estar nesse mundo completamente conectado, né? Portanto, é importante a gente só fazer um paralelo entre controle, vigilância, monitoramento e, na verdade, privacidade. Gente, privacidade não é o salvo-conduto para tudo. O dever de cuidado dos pais está, inclusive, na lei. E, por outro lado, os pais também não são donos da sua criança e não podem fazer tudo o que querem. É preciso ter, então, o limite do ato do amor, do cuidado com os seus filhos e, sim, acompanhar, monitorar, não é vigiar, mas é cuidar dos seus filhos na rede social. Eu acho que esse é o alerta que a gente precisava deixar, Cláudio, muito claramente no encerramento dessa série, que eu acho que foi muito importante. Esses programas estão nas redes sociais. Por favor, acessem, por favor, critiquem, tenham uma visão crítica e muito amor com os seus filhos, porque não dá para voltar atrás. Prevenir é, sim, a melhor coisa. A criança precisa de cuidado em todos os momentos da sua vida, não é isso, Cláudio? É isso, Beth. E você pode dar sua opinião nas mídias digitais da Rádio Câmara, no YouTube da Câmara dos Deputados. Você também pode enviar sua sugestão de tema ou sua crítica para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é o 61 99978 9080, ou para o e-mail específico desse quadro, papodefuturo@câmara.leg.br. Beth Veloso, parabéns pela série, obrigado pela participação aqui no painel eletrônico. Até a próxima semana. E parabéns para a Câmara por essa discussão aí no P20, essa participação de empoderamento das mulheres, inclusive no cuidado das suas crianças na internet.